Bom dia, queridos. Que bom, graça e paz. Deus abençoe vocês. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu dia. Esse é meu desejo, essa é a minha oração. Que o Senhor abençoe muito a sua vida. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8, diz assim: Depois disto andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais os serviam com os seus bens. Glória a Deus, que coisa tremenda a gente saber. A Bíblia é muito pontual, né? Algumas coisas que estão na Bíblia são assim, esclarecem muito, embora muito sucintas, muito resumidas, porque a Bíblia não caberia, não daria para estar explicitando, especificando todas as coisas, mas esse texto especificamente fala sobre servir a Deus. Nós vemos aqui que tinham os apóstolos e tinham aqueles que seguiam Jesus, homens, e tinha também algumas mulheres. E eu quero falar com você nessa manhã sobre servir a Deus. Você está servindo a Deus de que maneira? Você sabe que existem muitas formas de servir a Deus. E o texto diz aqui que havia uma mulher, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Joana, né, o nome dela, que ela seguia Jesus. E você imagina que aquela mulher era uma mulher de influência. Ela era uma mulher de influência, muita influência. Ela era uma mulher que era uma esposa de um alto cargo, de um homem de alto cargo dentro da corte de Herodes. Então isso trazia para Jesus alguns privilégios, algumas garantias, alguns acessos. Então às vezes a gente serve a Deus com a nossa influência. Isso é verdade, irmão. Você é uma pessoa que tem uma influência e essa sua influência precisa estar a serviço do reino. Alguns servem ao Senhor com os seus dons, com as suas habilidades, né? A pessoa sabe fazer algo, a pessoa conhece, tem uma resposta para uma dor, para uma necessidade da obra de Deus. Quantas pessoas na igreja são assim? Que nos ajudam muito com a sua expertise, com a sua capacidade, com o seu conhecimento. E o texto também diz que havia mulheres que serviam Jesus com os seus bens. Você sabia que os bens, o dinheiro é uma força? É uma força que nós temos. A Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças. E dinheiro é força. Bens são forças. Influência é uma força que temos. Acessos. Então, tudo isso pode ser colocado a serviço do reino. Irmãos, não serve a Deus só quem está ali no púlpito pregando, ou um diácono, ou um obreiro, ou um pastor, um missionário, um apóstolo, não. Você, no seu dia a dia, na sua vida comum, naquilo que Deus já colocou em você, na sua ocupação, na sua profissão, você pode ser usado por Deus. Você pode colocar esses bens e essa força, essa capacidade a serviço do reino, de tal maneira que você se torna alguém relevante, alguém importante, alguém que pode trazer uma resposta. Imagina aquelas mulheres, elas ajudavam o rei dos reis, irmão. Não é tremendo isso? Por que será que Deus não tem capacidade de resolver os seus problemas? Sim, mas Ele nos chama a participar, a sermos cooperadores, a sermos participantes do ministério. Então eu quero dizer para você que está aí, talvez se sentindo vazio, sem propósito, o que Deus colocou em você, tudo o que Deus te deu, coloque a serviço do reino. De repente você tem uma importância, uma relevância em alguma área, quem sabe até dinheiro mesmo. E você pode investir no reino, no ministério, na obra, abrir uma igreja. Na minha família tem experiência de pessoas que
desde o meu avô, algumas pessoas, tios, que foram usados por Deus para abrir uma igreja. Imagina que privilégio você usar o recurso que Deus te deu para abrir uma igreja. Olha que coisa tremenda. Financiar a obra de Deus com o seu recurso. Usar uma influência para trazer uma solução para uma necessidade do reino, da igreja, de alguém. Seja uma obra social, seja uma obra missionária. Olha que coisa fantástica, irmão. Que coisa fantástica. É muito bom quando a gente serve a Deus com os nossos bens, com as nossas capacidades. Talvez você esteja buscando uma maneira de servir a Deus. Use aquilo que Deus já te deu. Quem sabe até pela internet. Você pode aí, através das suas redes sociais, ser usado por Deus. Quem sabe compartilhando essa palavra, mandando para alguém uma mensagem do culto, se inscrevendo lá no canal. Você pode mandar uma palavra para alguém e isso vai fazer uma relevância, vai trazer uma diferença incrível na vida de uma pessoa, de uma família. Porque Deus é poderoso para fazer coisas maravilhosas. E Ele faz isso. Ele só espera que nós nos disponhamos a servi-lo de todo o coração. Então, decida servir a Deus com as tuas forças, com o que você tem. Não espere ter uma capacidade, um dom, algo surpreendente. Não. Use, sirva a Deus com as coisas pequenas, com as coisas cotidianas. E você vai ver que Deus vai usar tremendamente. Deus abençoe você nesse dia. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.